Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Marcelo Schissel e você está no canal Financeiramente. Hoje eu vou iniciar uma série chamada Analisar é Fundamental. Nessa série eu vou ensinar a vocês como se calcula alguns dos principais indicadores da análise fundamentalista. Para isso, a gente vai ter que aprender um pouquinho, pelo menos o principal, de dois documentos contábeis: o balanço patrimonial e a DRE, a demonstrativo de resultado do exercício. Se essa série tiver um bom retorno e vocês se engajarem, a gente pode continuar até precificação. Bom, vamos ver como é que vai ser a recepção de vocês sobre esse assunto. Se você quer ajudar o canal, se você gosta do canal, não esquece de dar um like, isso me ajuda bastante. Dá muito trabalho fazer essas coisas e para você é só um like, não custa nada. Deixe seu comentário dizendo se você gosta do tema e se você gosta dos assuntos abordados do canal. E não se esqueça de assinar o canal e marcar o sininho para ser notificado dos próximos vídeos. Vamos lá então? O balanço patrimonial é um dos documentos mais importantes para a gente começar a análise de uma empresa. Nele, você tem uma fotografia estática da empresa e ela te diz, através dos números, como é que está a saúde financeira dessa empresa. Eu quero deixar marcado aqui para vocês que eu estou seguindo 2 livros para conduzir esses estudos que eu vou fazer, de como construir os indicadores, de como analisar um balanço patrimonial, de como analisar a DRE. E esses livros são Valuation, com precificações do Alexandre Póvoa, e o segundo, ele é em inglês, infelizmente eu não achei nada em português. Why Are We So Clueless About the Stock Market? Esse livro é do Mariusz Skonieczny, acho que é isso mesmo, polonês. A tradução desse título quer dizer mais ou menos assim: por que nós somos tão sem noção sobre o mercado de ações? E a diferença entre esses 2 livros é o seguinte: o Valuation do Alexandre Póvoa, ele é muito reconhecido aqui no Brasil, então ele fala muito do mercado brasileiro, então ele é ótimo. Esse livro do Mariusz, quem souber inglês, eu recomendo que dê uma lida nesse livro, porque ele é muito legal, ele tem uma didática muito bacana, vale a pena. Então vamos no ponto aqui, vamos falar sobre balanço patrimonial. Como eu disse para vocês, balanço patrimonial, ele tira uma foto ali da empresa a cada trimestre. O normal é isso, a cada trimestre as empresas têm a obrigação de publicar os seus resultados e daí saem os indicadores que a gente está acostumado a acompanhar no mercado. Mas para que a gente consiga entender o que quer dizer cada indicador, é muito importante que a gente saiba como é que ele foi construído. E, nesse caso, muitos deles foram construídos com base no balanço patrimonial. Primeira coisa que eu quero deixar claro aqui é o seguinte: primeiro, que eu não sou contador, eu sou estatístico, já falei para vocês, não é a minha especialidade a contabilidade, mas eu diria que para você conseguir entender e conseguir chegar até precificar as ações, você não tem como correr da contabilidade. Eu também corri bastante, eu não gostava, eu achava chato, mas depois que você começa a entender, é até legal. E assim, eu não tenho uma pretensão de estar tecnicamente correto. O que eu quero passar para vocês aqui são os princípios que estão por trás do balanço patrimonial, que são úteis para eu interpretar uma empresa. Beleza? Os contadores que me perdoem qualquer vacilo técnico, mas o que eu quero passar é só essa noção do quão importante é esse documento para que você saiba analisar uma empresa. A primeira coisa que eu quero que você entenda é que balanço patrimonial, nós estamos falando de patrimônio. O patrimônio, ele é formado de bens e direitos e obrigações. O que vem ser bens e direitos e obrigações? Os bens, eles são aquilo que você tem, aquilo que tem valor material, real para você. Você pode dividir esses bens em tangíveis e intangíveis. Só para ficar mais palpável, pensa em móveis e imóveis. São coisas tangíveis, são coisas que você pode tocar, né? E intangíveis são aquelas coisas que são etéreas, que são intocáveis. Como, por exemplo, marca. Se eu mostro essa maçãzinha para você, você sabe do que eu estou falando. E o valor desta marca, ele é gigantesco. Ele vale muitos bilhões de dólares. Então, o primeiro ponto a ser entendido, o que é bens? Acho que você já entendeu. A segunda coisa é direitos. Direitos é aquilo que você tem a expectativa de exercer, né? De exercer seu direito. Quando você tem valores a receber, títulos a receber, qualquer coisa que você espera receber, porque você tem esse direito de receber. Então, bens e direitos. Ficou claro? Do outro lado, a gente tem as obrigações. As obrigações é meio que o contrário de direitos, né? Você tem os valores a pagar ou os títulos a pagar. É tudo aquilo que você pegou emprestado e agora você tem a obrigação de devolver. Entenderam? No direito, geralmente você é o cara que empresta
e nas obrigações você pega emprestado. Essa é a diferença. E para que a gente vê isso tudo, né? Por que essa noção é importante? Porque a gente enquadra essas coisas. A gente enquadra em ativo e passivo. Ativo, ele engloba os bens e direitos, e o passivo engloba as obrigações. Isso aqui é importante. Aí você começa a enxergar a cara do balanço patrimonial. Ativo, passivo, a diferença entre o ativo e o passivo é o patrimônio líquido. Se o ativo for maior, então o patrimônio líquido ele vai tendo espaço. Você imagina o seguinte, se o ativo fosse do mesmo tamanho do passivo, não haveria esse espaçozinho aqui para o patrimônio líquido, entendeu? Então, quanto maior isso aqui, menor isso aqui e aumenta isso aqui também. Aí vem a noção da equação fundamental do patrimônio, que ativo é igual ao passivo mais o patrimônio líquido. Faz sentido, né? Olha só, o ativo está de cá, com bens e direitos, o passivo, as obrigações, e o patrimônio líquido está aqui. Então, para fechar isso aqui, é sempre bom lembrar que o ativo é igual ao passivo mais o patrimônio líquido. Uma forma legal de pensar no balanço patrimonial é com a noção de capital. O lado do ativo é onde o capital está aplicado. No lado do passivo é o capital de terceiros. E no patrimônio líquido, você tem o capital dos sócios. Então, tá vendo aqui embaixo? Tá vendo origens igual a aplicações? Então, do lado de cá, passivo e patrimônio líquido, você tem as origens dos recursos, as origens do capital. E do lado esquerdo, as aplicações. Então, você pega o capital dos sócios e de terceiros e aplica no lado dos ativos. Essa noção é muito interessante. Para mim fez todo sentido. Quando eu comecei a pensar assim, tirou muita dúvida da minha cabeça. Eu espero que para vocês também faça sentido. E como é que é construído esse balanço patrimonial? Com a noção de liquidez. Do lado do ativo, aqui em cima, tem as coisas mais líquidas. Ou seja, se você precisar de dinheiro, de cash, eles estão daqui para cá. Então, mais líquido, menos líquido. Toda a parte de dinheiro, aplicações de curto prazo, elas estão aqui em cima. E a parte das coisas menos líquidas, elas estão aqui embaixo. No caso dos imóveis, outras coisas que estão imobilizadas, né? Ficam por aqui por baixo. Então, essa noção é importante. Você começa a olhar as coisas do mais líquido para o menos líquido. Do lado do passivo, a mesma noção. Só que aqui fala de exigibilidade, né? Ou seja, as coisas que você precisa pagar o mais rápido possível estão de cá e as mais longas estão no finalzinho aqui. Nessa divisão de liquidez e exigibilidade, vem um conceito importante aqui que na contabilidade eles chamam de circulante. E o que é circulante? Você vai ver em todo o balanço patrimonial. Esse circulante, ele quer dizer o seguinte, tudo que é menor que 12 meses, por exemplo, todas as dívidas que você tem que receber, alguém comprou sua mercadoria e está pagando a prestação, e isso está com menos de 12 meses, isso entra no ativo circulante. Se você tem algum direito depois de 12 meses, então ele vai estar no ativo não circulante. No lado do passivo é o mesmo raciocínio, só que agora é você que deve, né? Então, se você precisa pagar contas com menos de 12 meses, então, que em contabilidade se chama de exercício, você está aqui no passivo circulante. Se elas estão acima de 12 meses, elas estão aqui no passivo não circulante. E o patrimônio líquido continua sendo ali, tem contas também, tem divisões aqui dentro, mas ele é o capital dos sócios. Beleza? Eu acho que essa noção aqui dá um up no seu entendimento para quando você tiver com um balanço patrimonial na sua frente, você tenha noção do que aquelas contas estão querendo te dizer. Você já sabe. O que eu estou tentando passar para você aqui é o princípio que está por trás do ativo e do passivo e do patrimônio líquido. E isso forma o balanço patrimonial. Beleza? Espero que você tenha entendido isso aqui. É muito importante. Aliás, deixa no comentário aqui se você entendeu esses princípios que são muito importantes, ou se você gostaria que entrasse um pouco mais a fundo e falasse de contas, porque eu não vejo muita necessidade, afinal nós somos investidores, a gente tem que saber olhar lá o balanço patrimonial e saber o que está por trás daquilo. Mas
Eu espero receber de vocês um feedback para ver qual é a expectativa de vocês. Agora vamos para um exemplo real, para não ficar assim muito etéreo em quadrinho aqui de PowerPoint. Eu baixei uma planilha aqui para a gente analisar, lá do site Fundamentos, e inclusive eu já tenho um vídeo aqui que eu já ensinei como é que baixa essa planilha, ela é gratuita e é muito legal. É uma ferramenta que está à mão a todo tempo. Eu acho que vale a pena você saber como fazer isso. Outra fonte de buscar os balanços é ir no RI do site das empresas. Existem algumas diferençazinhas entre um balanço e outro, mas no nosso papo aqui eu acho que não vai fazer muita diferença não, ok? Eu quero que vocês entendam os princípios. Vamos lá. Aqui eu tenho o balanço patrimonial, eu peguei o balanço patrimonial da empresa Grendene. Então, eu tenho o ativo aqui, eu tenho o passivo e tenho o patrimônio líquido. Da mesma forma que a gente viu lá. Agora, lembra como é que é montado o ativo? O que for mais líquido está aqui em primeiro lugar e o que for menos líquido está aqui para baixo. Olha só, aqui está o ativo circulante, né? Então tudo que estiver dentro do ativo circulante é aquilo que está em 12 meses, ou seja, ele pode ser realizado em até 12 meses. No caso aqui, caixa. Caixa é o quê? Dinheiro, equivalente caixa, né? Aplicações financeiras de curto prazo, as contas a receber de curto prazo, estoques que você pode virar dinheiro. Aqui, ativos biológicos. Como o Fundamentos trabalha com toda a gama de empresas da Bolsa, você vai ver o seguinte, que às vezes tem algumas coisas aqui que estão zeradas, mas tem empresas que faz diferença para ele, né? Ativos biológicos. E aí você vai descendo aqui, você vai vendo que isso aqui tudo é líquido. Chegou aqui em ativo realizável a longo prazo, você começa a ver aqui que as coisas são menos líquidas, né? Aplicações financeiras avaliadas a valor justo, avaliadas a custo amortizado, contas a receber, isso tudo com mais de 12 meses. Estoques que vão virar dinheiro com mais de 12 meses, tributos, despesas e assim por diante. Até você chegar na parte menos líquida, que são a parte de investimentos. Nesse caso aqui, são aqueles investimentos que não tem nada a ver com a atividade fim da empresa, mas ela te dá uma renda extra, são outros investimentos. O intangível, que é a marca, e imobilizado, que é a estrutura física aonde funciona. Se for uma fábrica, é a construção da fábrica e assim por diante. Mas entenderam? Olha só, então eu venho do mais líquido para o menos líquido. E no passivo? Mesma coisa, o mesmo raciocínio. No passivo circulante são as despesas que eu tenho que pagar em até 12 meses, né? Obrigações sociais trabalhistas, isso sempre eu tenho que pagar muito rápido. Fornecedores, às vezes você não consegue negociar com prazos alongados, você vai ter que pagar ali mensalmente e assim por diante. Obrigações fiscais, o governo sempre está aí, né? Te cobrando, beleza? Empréstimo financiamentos. E assim você vai descendo aqui até chegar em passivo não circulante. Passivo não circulante são as coisas com mais de 12 meses. O raciocínio é o mesmo. Tudo aqui é com mais de 12 meses para você pagar. Entenderam? Então, mais líquido, menos líquido. Na verdade aqui é a urgência de pagar e a menor urgência de pagar. Entendeu? É exigibilidade. Do lado do passivo é esse o termo. E aqui no patrimônio, isso aqui é dos sócios, né? Dos donos da empresa, dos sócios, no caso a gente, investidor também. E aqui eu tenho várias contas que montam o meu patrimônio líquido. Quando a gente for analisar isso mais a fundo, para a gente começar a montar os indicadores, você vai ver que isso aqui não é tão difícil quanto parece. Quando você vê, você já está acostumado a olhar um balanço e ele já não é mais essa sopa de letrinhas que é na primeira vez que a gente começa a olhar isso aqui. Beleza? Se você chegou até aqui, eu imagino que você quer chegar até a análise de precificação. Analisar essas coisas, montar essas apresentações, me dá um trabalho danado. Mas no seu like aí, ele é rapidinho de dar, não custa nada para você. Por favor, deixe seu like aí. Se não se inscreveu, se inscreva no canal. Beleza? Esse é só o primeiro documento que a gente viu e eu espero que você tenha gostado. Deixe seu comentário aqui dizendo se gostou, se não gostou, se você quer entender um pouco mais. Lembre-se que a gente está falando só de princípio aqui. Nós não estamos analisando o balanço patrimonial. Isso vai ser mais para frente. No próximo vídeo eu vou falar sobre DRE, que é demonstrativo de resultado do exercício, que é outro documento também fundamental para você conseguir entender como é que são gerados os vários indicadores fundamentalistas. Tem outros documentos, como eu falei. Se a série tiver um engajamento de vocês quiserem que eu continue, a gente vai chegar lá, fluxo de caixa, quem sabe a gente vai fazer a precificação por fluxo de caixa descontado, enfim, a bola está com vocês. Eu espero que vocês tenham aprendido um pouquinho mais
Eu fico por aqui, bons investimentos e um abraço.